Olá a todos, bom dia, boa tarde. Bom, nesta aula nós vamos conversar um pouco sobre transmissão digital. Vamos iniciar conversando mais com a ideia de codificação de linha. Quais são os principais sistemas de codificação utilizados e ver um pouco de outros que também há disponível no- na literatura científica. Vou lançar aqui. Bom, o sistema de codificação de linha funciona da seguinte forma: ele vai receber um conjunto de dados binários, 0, 1, 0, zeros e uns, vai passar por esse processo de codificação de linha e vai gerar na saída um sinal, desculpa, um sinal codificado. Codificado em quê? Em altos e baixos com relação à voltagem, ou à potência. Então, geralmente isso aqui é uma voltagem, que é um sinal eletromagnético, que tensão 0 volt, que pode ser a tensão mais 5 volts, tensão mais 3 volts, mais 12 volts. Então, ele vai ter que alternar entre esses altos e baixos, patamares altos e baixos, de acordo com os dados de entrada. Neste exemplo aqui, a gente consegue perceber que o zero está sendo representado por um sinal 0 volt, um representado por um sinal, vou chamar aqui de 5 volts, 5 volts. O zero representado por 0 volt e o 1 volt, 5 volts, né? E assim vai. Então é aquela forma mais didática possível de o zero baixa tensão, o 1 alta tensão, zero baixa tensão, 1 alta tensão, assim vai. A, a clássica onda quadrática, né, representada em diversos locais. Mas na prática não funciona assim. A gente vai ver um pouco o motivo disso. Então, de forma didática, isso é interessante, é bacana que tenha isso, mas na prática não é funcional. Aqui é só um exemplo que a gente pode ter situações que nós podemos a trabalhar com mais de duas tensões diferentes de zero. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o zero representado por 0 volt, com ausência de tensão, e um representado por uma tensão positiva. A gente pode ter situações em que o zero estará lá representado por 0 volt, um pode ser representado por uma tensão positiva, e o próximo um vai ser representado por uma tensão negativa, diferente daquele anterior, e fica se alternando. O próximo um vai ser representado por uma tensão diferente de zero, diferente da tensão anterior. Então aqui a gente tem dois níveis de sinal, representando dois níveis de dados, e aqui três níveis de sinal, representando dois níveis de dados. Uma coisa que é importante a gente salientar, observar, é o seguinte: quando nós temos um sinal que tem a sua média no longo prazo diferente de zero, a gente vai ter um sinal com componente DC, chamado dessa forma. Isso implica o quê? Que na média, essa tensão, quando a gente soma aqui os uns e os zeros, vai ficar um pouco superior ao zero, tensão zero. Então vai ter um resíduo ali de tensão, que não é bacana para a comunicação, porque isso vai gerar efeito Joule, um leve aquecimento, vai prejudicar, que acaba gerando ruído, prejudicando a comunicação. Então, o ideal é que a gente tenha uma comunicação livre ou com o mínimo possível de componente DC. Então, para isso, a gente pode fazer, por exemplo, alternâncias das tensões. Ao invés de eu usar a tensão zero para representar o valor zero, eu posso usar a tensão negativa para representar o zero e o 1 e a tensão positiva para representar o 1. Então, quando eu tiver aqui a média no longo prazo, essa média vai ficar bem mais próxima da tensão zero do que o caso anterior, certo? E a tensão próxima à tensão, a média próxima à tensão zero, favorece com que a comunicação seja mais, favorece para que a comunicação seja mais eficiente, reduzindo o efeito Joule, que prejudica a comunicação por meio de ruído térmico. Outra coisa importante é que os bons codificadores de linhas, eles precisam embutir alguma coisa relacionada à autossincronização. Não dá para colocar relógios, né, nas duas pontas, relógios atômicos ou algo parecido com isso. Então precisa ter algo que já embuta nele autossincronismo.
E aqui a gente vai observar por que isso é importante. Veja que nas duas situações, no gráfico superior e no gráfico inferior, o sinal é igual. Veja que esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui em rosa, o vermelho, é o que foi o sinal enviado, foi recebido perfeito na outra ponta. O mesmo sinalzinho foi recebido perfeito, ó, correto, sem nenhum problema. Porém, aquilo foi mandado a um certo clock, a uma certa frequência. E ele foi recebido com uma frequência maior. A amostragem que está sendo bem mais rápida. Perceba que o sinal é o mesmo, mas a amostragem, a leitura, está sendo feita de forma mais rápida. Com isso, ele vai interpretar o mesmo sinal que foi enviado, porém recebido de forma, tratado de forma mais rápida no recebimento, ele vai ser interpretado com outra informação. Foi enviado 10110001 e foi recebido, de acordo com essa amostragem mais rápida, 110111, enfim, uma quantidade bem maior de números, diferente dos dados anteriores. Então é importante que o mecanismo que envia, embuta alguma estratégia de autossincronismo para que o receptor consiga fazer a interpretação de forma correta. Senão, apesar do sinal chegar correto, os dados podem ser interpretados de forma errônea. E aqui é só uma observação, um pequeno cálculo para a gente identificar quanto isso é perceptível. Numa transmissão digital, quanto isso é impactante? Numa transmissão digital, o relógio do receptor está 0,1% mais rápido que o relógio do transmissor. Ou seja, apenas 0,1% mais rápido. A gente pode pensar, apenas 0,1%, né? De 1000, um bit vai chegar atrasado. Ok, mas o que isso impacta? Quando a gente está operando a 1 kilobit por segundo, 1000 bits enviados indica que realmente um bit extra vai chegar em 1 segundo, né? Já que é 1 kilobit por segundo. Quando a gente opera a 1 megabit por segundo, são enviados 1 milhão de bits por segundo. Isso implica que vão chegar 1000 bits extras a cada segundo se a gente estiver operando com um relógio defasado 0,1%. Tá? Então isso aqui é a 1 megabit. Hoje a gente opera a taxa de gigabits, né? Muitas vezes em backbones. Então por isso que não pode ter esse tipo de atraso, relógios mal sincronizados. Nós não podemos usar relógios nas extremidades, né, em razão de que não temos como sincronizar os relógios das duas pontas de forma exata. Só se fosse relógios quânticos, aí daria, mas foge do escopo do momento. Então, o ideal é que a gente coloque codificações de linha que já incluam autossincronismo. A gente vai ver mais adiante como é que isso funciona. Então aqui são alguns dos esquemas de codificação de linhas, os principais, tá? Unipolar, polar e bipolar. E vamos ver aqui alguns. A codificação unipolar utiliza somente um nível de tensão para representar os seus dados. Então é essa aqui, ó, codificação unipolar, o 0, tensão 0, 1, tensão positiva, 0, tensão 0, 1, tensão positiva e assim vai. É o modo mais didático, mas não é muito utilizado, tá? Tem sido bem pouco utilizado. Já a codificação polar, ela utiliza dois níveis de tensão, positivo e negativo, para representar os seus dados, e podem ser classificados como NRZ, RZ, Manchester, Manchester diferencial, entre outros, vai ver. No esquema NRZ-L, o nível do sinal depende do estado do bit, e no NRZ-I, qualquer transição entre níveis de tensão representa um bit. Vamos ver aí como é que funciona. O NRZL está aqui representado, ó, e diz o quê? O nível do sinal depende do estado do bit. Então, o 0 é representado por uma tensão positiva, o 1 representado por uma tensão negativa. O 0, tensão positiva, 1, tensão negativa. Então, depende do estado. Já o NRZI, o que importa é a transição. Ou seja, em alguns momentos 1 pode ter um valor negativo e em alguns momentos 1 pode ter um valor positivo, que vai depender da transição. Ou seja, nesse exemplo aqui, o 0 começou com a tensão positiva. O próximo bit é 1? Sim. Então ele muda a tensão. O próximo bit é 1? Não é. Mantém a tensão. O próximo bit é 1? Não é. Mantém a tensão. O próximo bit é 1? Sim. Então ele alterna
a tensão, vai para tensão diferente da que ele estava anteriormente. O próximo bit é 1? Sim, então ele alterna a tensão, indo para a tensão oposta que ele estava anteriormente. O próximo bit é 1? Sim, então ele vai alternar a tensão no momento que ele estava com relação ao que ele estava anteriormente. O próximo bit é 1? Não, não é, então ele mantém a tensão. Lembre-se que no momento que tem essa transição aqui, né, o tempo tende a zero. Essas transições são praticamente instantâneas, então o tempo tende a zero. Então, nesse momento exatamente, a frequência tende ao infinito, tá? Só uma observação. Por algumas mínimas frações de segundo, tem aqui uma frequência tendendo ao infinito. Isso implica como que você vai trabalhar com os filtros, né? Filtros do sinal. Bom, a outra codificação interessante é a codificação RZ. Essa codificação ela já embute o que a gente pretende, né? Que é o autossincronismo. Então, para ela conseguir isso, em cada intervalo de sinalização, ela coloca no meio uma transição. Então, o zero é uma transição da tensão negativa para a tensão zero. E essa transição ocorre exatamente no meio do intervalo de sinalização. O intervalo de sinalização é isso aqui, ó, tá certo? E o 1 é a transição do positivo para o zero. Então, zero, negativo para zero, zero, negativo para zero, 1, positivo para zero, próximo bit é 1, positivo para zero, próximo bit é 1, positivo para zero, próximo bit 0, negativo para zero. Bom, então um bom esquema de codificação do sinal digital incorpora um relógio de sincronismo para o receptor, como a gente acabou de comentar. Isso é bem importante. Já a codificação Manchester, ou Manchester, né, tem várias pronúncias, né, dependendo da região geográfica, é uma transição que implica o zero do positivo para o negativo e 1 do negativo para o positivo, sem estacionar na tensão zero. Então, Manchester, o bit zero é representado pelo positivo para o negativo, transitando no meio, e o 1 do negativo para o positivo. E assim segue. Então, o zero positivo para o negativo, sem estacionar aqui no meio, mas tem a transição no meio do intervalo, tá, de sinalização. O zero do positivo para o negativo, 1 do negativo para o positivo e assim segue. Então, esse padrão aqui, ó, estou aqui identificando, é o que é seguido. O zero tem esse padrão e o 1 tem este outro padrão, sem estacionar na tensão zero. Então, a codificação Manchester usa uma inversão no meio de cada intervalo de sincronização, tanto para a sincronização quanto também para representar o bit. E a Manchester diferencial vai trabalhar um pouco com a combinação das duas ideias vistas anteriormente. Aqui a gente vai ter o início vai ser de acordo com o fabricante. Começamos aqui com essa transição para a tensão negativa. Então, o zero começou com a tensão negativa, mudou para positiva, no meio do intervalo de sinalização. O próximo bit é 1? É. Então, ele não muda aqui de imediato a sua tensão. Mantém a mesma tensão positiva, vai para o negativo. O próximo bit é 0? Sim. Então, ele muda. Então, ele vai mudar imediatamente e faz esse padrão. O próximo bit é 0? Sim. Então, ele muda imediatamente, faz esse padrão. O próximo bit é 1? É. Então, ele não muda de imediato e faz o padrão. O próximo bit é 1? É. Então, ele não muda de imediato e faz esse padrão. O próximo bit é 1? Sim. Não muda, faz esse padrão. O próximo bit é 0? Sim. Então, ele muda de imediato e segue o padrão. Então, isso é o Manchester diferencial. A transição acontece no início do bit, quando o tempo é 0. Então, no esquema de codificação mancha diferencial, a transição no meio do intervalo de um bit é utilizada como mecanismo de sincronização, somente com essa ideia. A representação do bit é definida então através de uma inversão ou não no início do bit.
Na codificação bipolar, nós podemos usar 3 níveis de tensão, positivo, negativo e zero. Aí a gente já tem outras ideias, né? Começa aqui, codificação bipolar, AMI. O zero pode ser utilizado, representado pela tensão zero, 1 para a tensão positiva. Zero, tensão zero, tensão zero. Quando temos o próximo 1, vai haver uma alternância da tensão que foi usada pelo 1 anterior. Então, o 1 anterior usou a tensão positiva, este 1 vai usar a tensão negativa. Próximo 1, tensão diferente da anterior, então tensão positiva, e assim vai alternando sempre para tensões opostas. E o zero representado por uma tensão zero. Temos outras codificações que utilizam a ideia de mandar 2 bits, né, ou seja, de bit, para cada intervalo de sinalização. Para isso, a gente precisa utilizar, então, mais níveis de tensão. Então, aqui eu estou usando a tensão mais 1 volt, mais 3 volts, aqui é um menos. Então, menos 1 volt, menos 3 volts. Então, de acordo com o nível de tensão que eu esteja adotando, eu estarei transmitindo mais de um bit de forma simultânea. Quando eu recebo um nível de tensão menos 3 volts, é 0, 0. Mais 3 volts é 1, 0. Mais 1 volt, 1, 1. Menos 1 volt, 0, 1. Vejo que com isso o equipamento tem que ser mais sensível, né? O aparelho tem que ser mais sensível para conseguir perceber pequenas variações nas tensões, na tensão do sinal elétrico. Hoje nós já temos equipamentos bem sofisticados que conseguem perceber mínimas variações na tensão, na fase, na amplitude, várias outras características do sinal. Mas não é qualquer equipamento que consegue isso. São equipamentos mais sofisticados que faz esse uso, tá? Então nós temos hoje muito mais bits sendo transportados de forma simultânea, que a gente trabalha com mais níveis de tensão, tá? do que há alguns anos atrás. Então, as técnicas mais recentes, mais sofisticadas e modernas, como o Wi-Fi de alta velocidade, trabalha com transmissão de até 8 bits, né? 1 byte de forma simultânea. E alguns já estão testando até mais. Então é bem sofisticado. Temos outros sinais, também a gente que não vai entrar em detalhes, que é só para exemplificar, o sinal MLT3, que trabalha dessa forma, de acordo com algumas ideias de parâmetros anteriores. Você pode ver mais no livro, mas não é tão relevante para a gente. Bom, e na próxima aula a gente vai completar aqui esse capítulo entendendo um pouco sobre codificação de bloco. Como é que acontece os passos a passo para essa codificação de linha funcionar, tá? Então é isso. Até logo. Tchau, tchau.